Se agora eu consigo gravar isso aqui. Então, o meu sonho original da minha vida era ser atriz, né? Era a minha ideia original, assim, de trabalhar com arte, tá? Eu não queria jamais ficar em Curitiba, trabalhar como atriz em Curitiba. Ninguém tinha me falado nada, eu não conhecia nada aqui de Curitiba. Aqui não, de Curitiba, né? De como era, assim, o mercado, essas coisas. Enfim, como é que era trabalho de atriz, de ator. Mas eu já sabia, assim, intimamente, intuitivamente, porque eu sou muito intuitiva mesmo, eu já sabia que era uma bosta, que não valia a pena você ingressar numa carreira artística qualquer e teatral, principalmente, em Curitiba. Eu sabia que isso não podia dar certo na vida de uma pessoa, tá? Eu não sabia, por exemplo, que os atores, em geral, em Curitiba, que eles sempre tinham outro emprego. Sempre eles têm outro emprego. Eles trabalham em qualquer coisa, trabalham na Fundação Cultural, em geral, no Estado, na Secretaria de Cultura, dão aula, sabe? Eu não sabia disso. Ninguém tinha me falado. Mas eu sentia que tinha uma coisa muito errada com o teatro em Curitiba. Provavelmente ele era muito na época, ainda é, né? Mas era muito mais centralizado em Rio de Janeiro e São Paulo. É lógico, né? No Brasil. Aí, com 20 anos, então, seguindo o meu instinto, eu fugi de casa e fui para o Rio de Janeiro. Tá? Sem dinheiro. Eu tinha um dinheirinho que um cunhado meu, que já faleceu, muito bacana ele foi até a rodoviária e me deu aquele dinheiro, porque eu ia sem dinheiro nenhum, gente, sabe? Eu fui com a cara e a coragem. Eu lembro, então, daí ele me deu um dinheirinho. O dinheirinho que ele me deu pra eu, tipo, pagar um pensionato lá, fiquei alguns dias e saí. Depois eu fui para um hotel, fiquei uma semana lá. Depois eu consegui alugar um quarto lá em Copacabana, olha que legal. Eu fiquei lá. O tempo que eu estive no Rio de Janeiro, eu fiquei geralmente lá. Só que daí eu fiquei poucos meses no Rio de Janeiro. Porque olhem só o que é a cagada que uma pessoa que não tem experiência, que não tem orientação, que é maluca, porque eu sempre fui maluca, acho que é verdade, né? Tipo assim, eu não tinha desenvolvido a minha bipolaridade ainda, mas eu já tinha uma tendência de ser uma pessoa esquisita, digamos. Tá? Eu já tinha tido uma depressão bem grave, por sinal, no ano anterior, com 19 anos, por causa de um namorado que eu tive que deu tudo errado, era um guri drogado, aquelas coisas, né? E eu tinha me apaixonado por ele. Bom, daí. Então eu fui pro Rio de Janeiro. Gente, na viagem eu já tava com febre, sabe? Febre de medo, assim, né? Mas eu fui. Mesmo com febre, mesmo com medo, eu fui, tá? É lógico que a maioria das coisas que eu encontrei lá no Rio de Janeiro era golpe, não golpe de que tirar meu dinheiro, né? Esses golpes de tirar dinheiro, eles te dão quando você já tá bem mais velho, né? Era golpe de que as pessoas queriam realmente se aproveitar de mim, os caras queriam me estuprar, era uma série de coisas, sabe? Me enganar. E talvez até eu tenha corrido riscos maiores ainda que esses, né? Que eu não cheguei a saber. Eu sei que numa das coisas que eu trabalhei lá no Rio de Janeiro era uma agência de prostituição. Eu não sabia que era isso, tá? Mas era. Hoje, né? Eu digo assim, hoje eu sei que as coisas eram isso, sabe? Não que eu não dormi com ninguém nessa agência, ninguém. Mas que tentaram o tempo todo fazer com que eu fizesse esse tipo de coisa, tentaram. E logicamente eu não sabia, né? E bom, daí isso aí é uma outra história e eu vou falar uma outra hora. Mas assim, teve algumas pessoas que mesmo dando em cima de mim, querendo só dormir comigo e tal, se eu fosse uma pessoa esperta, eu podia ter me utilizado dessas pessoas para chegar em lugares que importavam. Eu me lembro de algumas dessas oportunidades, entre aspas, porque não eram oportunidades verdadeiras. Pelo menos uma talvez fosse mesmo. Até porque me encontrou junto do Lutero, com quem eu casei, que eu já estava vivendo depois, né? Talvez essa fosse uma oportunidade verdadeira, tá? Mas teve, por exemplo, logo que eu cheguei no Rio, eu estava naquele pensionato lá em Santa Teresa. Eu conheci uma pessoa lá, uma mulher amiga, né? Que morava lá. Ela tinha uns 30 anos, eu tinha 20. E ela morava realmente lá, tá? Ela tinha um quarto grande lá, já espaçoso, em cima, né? Era um quarto bom que ela tinha, eu tava no térreo e tal. Tinha barulheira ali do pátio interno. Mas ela ficou minha amiga e eu fiquei amiga dela, né?
Aí logo ela aproveitou que tinha uma amiga nova, então, ainda novinha, né? Pra sair. Até porque realmente os caras davam muito em cima de mim e logicamente sobrava pra ela. Ela não era nada bonita, que eu me lembre bem. E sobrava pra ela. Lógico, né? A gente saía com os caras e sempre tinha um moleque que ficava com ela. Bom, também tem umas histórias que eu também não vou contar agora. Mas aí, através dela, porque ela trabalhava numa gravadora chamada CBS, da época, tá? E ela falou que ela ia me apresentar um cara, um sonoplasta, lá da gravadora que trabalhava lá, e que ele era sonoplasta da Globo, da Rede Globo, né, da televisão. E ela me apresentou mesmo, gente, sabe? O cara quis me conhecer e eu saí com ele. Olha só, ele era sonoplasta. E ele realmente era sonoplasta de uma novela que ia estrear a novela, se chamava Locomotivas, tá? Isso foi em 77, né? Essa novela Locomotivas, depois eu assisti a novela também. Eu lembro que ele me mostrou as músicas que ia ter na novela. A novela não tinha começado ainda. E ele mostrou as músicas, realmente foram aquelas músicas. Ele era realmente o sonoplasta, tá? Era Nestor de Almeida o nome dele, eu lembro. Essas coisas do passado a gente lembra, né? Lembro do nome dele, era Nestor de Almeida. Aí ele era horroroso, horroroso. Esse que era o problema, porque pra mim, sempre, eu só conseguia ficar com um homem se eu ficasse afim dele. Se eu tivesse tesão por ele. Aliás, eu sou assim até hoje, tá? Isso é um erro, gente. Infelizmente, isso é um erro. Aí o cara, logicamente, ele ficou afim de mim. Imagina, garota de 20 anos, bonita que eu era. Tá? Ele ficou afim de mim. É claro, era por isso que ele queria sair comigo, de certo, né? Então ele me levou num barzinho lá, que já não era perto ali onde eu morava, que eu tava... Era Santa Teresa, né? Não era por ali, era lá perto da Barra da Tijuca, sei lá, alguma coisa assim. Me levou num bar lá e me deu vodka para beber. Eu não posso beber. Só que eu não sabia na época que eu não podia beber, né? E eu fiquei tomando tal da vodka. Já fiquei meio ruim, daí eu falei que queria voltar para casa, que eu não tava me sentindo bem. Aí ele fez de conta que ele ia me levar para casa, tá? Ele fez de conta, depois no carro dele lá. Só que daí minha bexiga tava estourando. Olhem, que azar que aconteceu. Mas eu devia ter aproveitado esse azar aí que eu falo. Eu tinha um objetivo, eu estava lá no Rio de Janeiro para ser uma atriz. Eu tinha um objetivo. Então eu tinha que ter aproveitado esse azar que aconteceu. De conhecer esse homem, de ter tomado a tal da vodka com ele. E provavelmente se eu não tivesse ido tomar a vodka com ele no bar, se eu tivesse feito com doce, não ia dar certo também. É aí que tá. Porque é claro que tinha um monte de mulher, de garotas, querendo entrar pra Globo. E ele ia me jogar isso na cara, me enganar se eu fizesse com doce pra sair com ele. Uma série de coisas, eu tinha mesmo que ter saído com ele. Eu penso isso hoje, tá? Na época eu não pensei nada disso, né? Eu nem sabia dessas coisas, mas hoje a gente já conhece a vida e sabe que funciona assim. Aquele homem, eu não era ninguém, não era filha de ninguém, não era parente de ninguém que ele conhecesse, que fosse importante para ele, ou que ele tivesse medo de alguma coisa. Então ia acontecer isso sim. Se eu não quisesse ir com ele, ele ia dizer que tinha muita garota que estava louca para entrar na Globo e que ele ainda ia me fazer até, tipo, pedir, sabe essas coisas? Então eu fiz bem isso aí, tá? Tudo bem. Aí ele me levou para tomar vodka, eu bebi a vodka, eu não devia ter bebido tanto, talvez, devia ter sido... Não que eu bebi muito, porque eu não posso realmente beber, mas eu devia ter bebido ainda menos, né? Se bem que o cara ficava empurrando lá o troço. Aí, então, no carro já com ele, eu passei meio mal, assim, não tipo passar mal de vomitar, não é isso, mas eu precisava ir no banheiro, sabe? Me deu mijadeira aquela vodka. E eu falei pra ele, então, pra ele parar em qualquer lugar, em algum barzinho, assim, tipo uma lanchonete, qualquer coisa, pra ir no banheiro. Foi isso que eu pedi pra ele. Aí ele falou que tá bom, mas ele já tava sacando o que queria fazer, né? Aí, em vez de ele parar numa lanchonete, que eu só iria no banheiro e voltaria, ele parou num motel, daqueles que tinha lá em São Conrado, sabe? Ele parou bem na frente, assim, do motel. E ele pagou tudo, né? E falou que era pra ir no banheiro. Ele parou na garagem ali do quarto que a gente ia ficar. A suíte. Falou pra ir no banheiro, que ele ia ficar esperando o carro. Ele falou isso, gente, sabe? Aí eu tava com aquela mijadeira desgraçada e eu fui. Claro que eu achei estranho, né? Falei, pô, mas pagou tudo isso aqui pra eu fazer xixi. Aí eu fui no banheiro mijar. Daí eu mijei no banheiro, uma privada lá, uma patente lá. Quando eu voltei, gente, quando eu ia sair do quarto, é claro, o cara tava só de cueca, dentro do quarto, deitado na cama, tá? Era uma cama que tinha, era tudo vermelho o quarto. A gente já ter estado lá, né?
Era tudo vermelho, tinha uns espelhos, assim, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E, e ele na cama, daí eu já fiquei meio assim, né? Porque realmente eu não ia transar com ele. Olha que idiota. Daí, aí eu digo, aconteceu a situação, então se você não vai fazer, você é uma idiota. Porque declara que você vai perder. Daí o cara vai te tirar tudo, qualquer possibilidade, né? Aí eu falei, mas vamos embora, então eu tenho que ir embora. Eu falei assim. Ele, não, vamos descansar um pouco, né? Tem tempo, sabe? Ainda, ele não veio assim, tipo, me agarrar, fazer alguma coisa assim. Mas ele estava ali e ficava fazendo assim, com a mão para eu deitar ali, para eu sentar, para a gente conversar, ele dizia. Gente, sabe o que eu fiz? Porque é claro que eu saquei o que ele queria, né? Eu falei que eu queria ir embora. E eu fiquei, e tinha uma poltrona, um sofá, onde eu estava, eu fui para trás do sofá. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu fui atrás do sofá e falei, me leve. Eu fiquei com medo, fiquei assustada. Eu não queria transar com aquele homem, mas não por nada, é porque ele era feio, eu não queria transar com ele. Ele não era meu tipo, e eu achei que eu não ia transar com ele, porque ele não era meu tipo. Eu não queria, sabe? Eu era burra ainda naquela época, né? Aí eu falei que não, que eu queria ir embora, pra ele me levar embora, comecei a ficar assustada. E ele ainda sentou na cama dele que eu fui pra trás do sofá, sabe? E falei, me leve embora. Daí ele começou a gritar comigo, ele ficou bravo daí, né? Ele falou, e vem aqui já, porque senão... Ele começou, fez umas ameaças lá. Sei o que eu fiz? Eu peguei a chave, porque a porta estava perto do sofá. Eu saí assim, eu tirei a chave da porta e saí correndo pelos corredores, gente. Eu saí correndo pelos corredores e fui para a portaria. Gente, eu fui muito burra. Eu fui muito burra, porque o cara realmente ele trabalhava na Globo e ele era sonoplasta da novela, sabe? Eu fui lá na portaria e comecei a ter. Eu estava assustada, comecei a ter um chilique lá. Falei que o cara queria me agarrar lá no quarto. Foi isso que eu falei. Aí, o cara da portaria, ele ficou bravo, sabe? Ele pegou, ligou lá pro quarto e fez o cara sair lá. Aí o tal do sonoplasta saiu, saiu, desceu na portaria. E o cara falou bem assim, porque o cara era durão, sabe? Falou: ó, você assina aqui, você vai levar essa garota em casa. Entendeu? Depois eu vou ligar pra casa dela, tinha telefone lá. Eu vou ligar, tal, eu quero saber se ela chegou bem. Bem assim. O cara falou isso. Aí ele não teve saída. Ele me colocou no carro dele e ele me levou pra casa. Só que na viagem, no caminho, ele falou assim: você nunca vai entrar na Globo. Ele falou pra mim isso. Nunca, mas nem que você tente. Você é a última pessoa que vai entrar na Globo. Ele falou pra mim. Sabe? Foi isso que ele falou. Além de me xingar mais um monte durante o caminho, né? Aí ele me deixou em casa. Eu não pensei mais nesse assunto. Em casa não, ele me deixou no pensionato, né? Tava no pensionato. Eu fiquei lá. Eu não pensei mais nesse assunto, tá? E eu não contei pra minha amiga. Olha, gente, aí que tá, gente. Eu não contava as coisas, sabe? Eu não contei pra aquela minha amiga que tinha acontecido isso. Eu não fui em polícia, não fui nada. Não fui nada. Fiquei na minha. Bom, isso foi uma coisa que aconteceu. Depois, quando estreou a novela, aquelas músicas que ele tinha me mostrado realmente eram daquela novela, né? Eu já procurei ele em rede social, nunca mais achei. Não sei o que aconteceu, talvez tenha até morrido, né? Ele era bem mais velho que eu. A outra oportunidade que eu tive, assim, relacionada a trabalho, né? Que teve muitas outras, mas que não era relacionada a trabalho, com arte, né? Tá. Eu conheci um cara chamado Miro. Chamava Miro Teixeira. Aí ele falou que ele estava trabalhando com um grupo de teatro que se chamava Asdrubal Trouxe o Trombone. Sabem, né? Que tinha Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, eu não sei o que. Realmente, eles estavam fazendo uma peça chamada Trata e Melhão, estavam ensaiando a peça. E que eles estavam procurando atores e atrizes. Foi o que ele falou, não sei se era verdade. E não sei também qual a ligação real que ele tinha com esse grupo, tá? Mas ele conhecia e eles não eram famosos nada, eles estavam realmente começando e ele queria me levar lá. Daí pra eu, tipo, fazer um teste. Eu não sei se ia passar no teste, mas ele falou que ele queria me levar lá. Eu fiquei animada, né? Que legal, atores jovens, assim, tal. Só que teve o seguinte, aí, na noite que ele ia me levar lá, sabe o que ele fez? Ele primeiro, nós fomos na praia, ele quis ir caminhar um pouco na praia, porque era cedinho, né? Era tipo 6h30, 7 horas, assim, da noite. Aí quando chegou na praia, ele me fez deitar na praia junto com ele, sabe? E ele começou a me agarrar, sempre foi isso que ele fez na praia.
tá? Eu não transei com ele, que eu me lembro não. Mas foi isso. E eu também não fiquei afim dele, ele não era meu tipo. Eu não quis saber dele. E daí eu já desisti também de conhecer esse grupo de teatro, que era da Regina Casé e Luciano Guimarães, né? E fez muito sucesso no Brasil. Não sei se ia dar certo alguma coisa, mas pelo menos eu podia ter conhecido. Aí outra coisa que pintou de trabalho foram os cineastas, que eu não me lembro como é que eu conheci eles. E eles começaram a me convidar para fazer uns filmes lá, que depois eu fiquei sabendo que realmente eram as pornochanchadas que estavam fazendo no Brasil, tá? Que inclusive Vera Fischer trabalhou nessas pornochanchadas, né? Entre outras, Nicole Puzzi, Aldine Miller, outras atrizes trabalharam. E eles me convidaram para fazer esses filmes. Só que tem o seguinte, eles não estavam me falando se teria que ter sexo explícito ou não. E eu não queria fazer uma cena dessa, de sexo explícito. Primeiro porque eu tinha medo. É claro que eu já tinha assistido filme pornográfico com meu namorado, lá não sei o quê. Eu tinha medo. Eu não queria, por exemplo, fazer sexo anal. Sabe? Imaginei, uma atriz pornográfica tem que fazer isso. Eu não queria fazer isso. Outra coisa, eu ia ter que transar com um homem que eu não era afim. Eu não queria fazer isso. E outra coisa, eu não queria que ninguém visse. Então como que eu ia fazer? Né? Eu não queria que ninguém visse. Tipo, meu pai já pensou, meu pai vendo isso. A minha família, sabe? Eu ainda estava naquela idade que eu tinha vergonha de... Eu tinha medo, eu tinha vergonha e tinha medo. E eles não contavam como é que ia ser direito a coisa. Eles estavam começando também, talvez, ali naquela esfera, né? Eu não me lembro o nome deles, tá? Eu sei que daí eu não aceitei. E foi uma pena, porque as pornochanchadas foram um sucesso, né? E não tinha sexo explícito. Aí outra coisa de trabalho que apareceu, e que daí foi muito burra, porque essa com certeza era muito séria, sabe? Porque eu já estava com o Lutero, que foi meu marido, né? Ele estava lá com uma peça de teatro, ele conhecia todo mundo meio teatral lá. Ele já era um cara de teatro mesmo, né? Só que ele não queria que eu fizesse teatro. Vocês entendem? Ele me conheceu lá, gente. Ele sabia que eu tinha fugido de casa, que eu estava lá para ser atriz, para fazer curso. E ele não queria. Ele queria só impedir isso. Ele queria que eu ficasse com ele, que eu casasse com ele, que eu ficasse grávida. Ele ficou tentando me engravidar o tempo todo, já de cara. Sabe? Depois ele me levou para Curitiba de volta. Vocês entendem? Que trágico, né? Aí eu estava lá com ele no Rio, então nós estávamos lá num desses lugares, assim, eu não me lembro o nome, se era Esbate, o que eu não me lembro, não consigo lembrar o nome. Sei que nós estávamos lá de tarde, eu ia sempre com ele nesses lugares. E daí veio um diretor de teatro, que conhecia ele também, e me convidou para substituir uma atriz da peça Lição de Anatomia. Quem é daquela época sabe que essa peça fez o maior sucesso no Brasil. Ela rodou o Brasil inteiro. Ela fez muito sucesso, ela foi muito falada, sabe? Só que os atores, ela foi tão falada assim, porque os atores, eles ficavam nus na peça o tempo todo. Então o cara já me convidou para eu ficar pelada na peça mesmo. Né? Porque eu era até parecida, talvez, com a atriz que eu ia substituir, que eu tinha um cabelo comprido loiro, assim, tal. Então foi esse o convite. E aí o Lutero cortou. Ele cortou. Ele chegou pra mim. Primeiro ele falou pro cara que eu ia fazer o teste, né? Ele não falou pro cara que eu não ia. O cara deu lá o endereço, a hora, tudo, e ele falou que ia. Quer dizer, o cara falou com ele e comigo, entende? Então era uma coisa séria mesmo. Isso era sério, né? O cara não ia querer se aproveitar de mim. Ele viu que eu era mulher dele, do Lutero, que ele conhecia, entende? Só que daí, quando chegamos lá no hotel, já estava no hotel, o Lutero começou a falar que eu não ia passar no teste. Ele falou que eu não ia passar, que eu não tinha experiência, que era muito difícil, que eu ia passar vergonha. Sabe, gente? Ele falou cada coisa pra mim. Aí ele falou que para eu não fazer o teste, que depois, na outra semana, ele ia me levar para fazer teste para uma peça infantil, que essa sim que eu ia passar, que ia dar tudo certo e que não sei o quê. Gente, essa peça infantil não existia. Ele nunca me levou para fazer teste nenhum, tá? E mesmo em Curitiba, quando eu já estava, já tive filho lá, tudo. Ele só queria impedir minha carreira. Ele só tentou impedir minha carreira, como atriz, né? Ele me queria, tipo, escrevendo coisa para ele, resumindo, lendo obra de autor que ele ia montar, adaptando texto, assistente de direção dele, mas ele não me queria no palco. Ele fez tudo para barrar eu tirar a minha carteira de atriz. Eu consegui tirar, mas foi difícil, tá? Então foi isso. E daí, como eu voltei para Curitiba, eu voltei
na verdade, porque... Quer dizer, na verdade não, eu ia voltar de qualquer jeito, né? Eu ia voltar com ele, tava apaixonado por ele já. Mas eu voltei a princípio, né? Faz de conta que eu voltei porque justamente esse meu cunhado que me emprestou dinheiro, ele faleceu num acidente de moto, ele tinha 25 anos. Ele era motociclista. Ele tinha sido campeão, igual meu pai foi também. E ele faleceu. Daí eu fui no enterro, aí eu achava que eu tinha que ir, sabe? As pessoas não acham essas coisas, já repararam? Ninguém acha que tem que ser educado assim com os outros. Por exemplo, esses tempos eu emprestei dinheiro para um cara aí, falou que ele tava com fome, não sei o quê. Gente, ele não me devolveu o dinheiro, não vai devolver, sabe? Ele não acha que ele tem que devolver, mesmo eu precisando. Ele não acha que tem que devolver. As pessoas são assim, elas funcionam desse jeito. Então, eu pensei, a minha irmã ficou viúva, eu tenho que ir lá no enterro, sabe? Eu não devia ter voltado nunca. Agora começou outra vez o telefone tocar, tem que parar.